Oi, gente, tudo bem? Vou gravar aqui o meu posicionamento sobre aquela postagem que eu fiz no meu Instagram, que fala que coach é parecido com um psicólogo, assim como o feto é parecido com um bebê, mas que falta formação, né? O que eu penso a respeito disso? O coach, as pessoas que atuam usando a metodologia de coach, porque a gente não pode falar que coach é uma profissão no Brasil, já que não é regulamentado, né? Então é parecido com o trabalho de um psicólogo? Depende da abordagem do psicólogo, sim. Para quem não me conhece, né, eu sou Letícia Zanini, sou psicóloga e também trabalho com metodologia de coaching, inclusive durante um tempo facilitei formação de coaching para profissionais das mais diversas áreas e agora especificamente eu tomei uma decisão de só fazer para psicólogos e eu vou aqui explicar o porquê disso. Então vamos lá. São parecidos a forma de atuação? Sim. Se a gente olhar para a abordagem cognitiva comportamental, tem muitas coisas da metodologia do processo de coaching que são muito semelhantes. Agora, em que momento você deve ter discernimento para saber que profissional procurar? E eu já vou explicar isso também. A metodologia de coaching não tem ferramenta para trabalhar patologias. Então, se você tem uma patologia, uma ansiedade generalizada, um transtorno obsessivo-compulsivo, depressão, qualquer outra doença psicológica, você deve procurar um psicólogo. E eu, como psicóloga, vou ser a primeira a levantar essa bandeira. E também, usando a metodologia de coaching, tenho o cuidado e também a ética de ter essa postura e consciência, e quem conhece o meu trabalho sabe disso, de que não vamos entrar em esferas que não temos nem ferramenta e nem capacidade técnica para solucionar. Então, nesse aspecto, existe uma similaridade quando a gente olha para a abordagem cognitiva comportamental, que é uma das abordagens da psicologia, dentre tantas outras, como psicanálise, como Gestalt, como abordagem sistêmica. Quem é psicólogo sabe do que eu estou falando. São estilos diferentes de olhar para o comportamento humano. Então, o psicólogo trabalha com mudança comportamental? Óbvio. Essa é a ciência que estuda comportamento, é a psicologia. E como docente de psicologia de pós-graduação, vou falar o que eu sempre falei para meus alunos. De alguma forma, o mercado trouxe, principalmente para o mundo corporativo, a metodologia de coaching. E aí, quando a gente fala que a diferença do feto e do bebê é a formação, claro, né? Um feto está na barriga da mãe, ele precisa da variável tempo, ele precisa de várias questões para ele se constituir um bebê e depois um ser humano. Isso acontece em qualquer carreira. Você aí, psicólogo, que é muito fera no que faz, você não saiu da faculdade assim, mesmo com a base da ciência do comportamento. As suas experiências te fortaleceram, os clientes que você atendeu, o estudo que você se predispôs a realizar, te formaram como você está hoje, tá? Por isso que tempo na carreira é uma variável muito importante que faz diferença. Assim como eu, quando comecei a fazer os meus processos de coaching com os meus clientes, quando eu olho para trás, olho para agora, é óbvio que faz muita diferença. Por quê? Porque existe, sim, a questão da experiência, do aprendizado, do tempo, das formações, né? Quando eu falo de falta formação para profissionais do coaching, também falta para os da psicologia e pode ser que os meus colegas não gostem, esse é o meu posicionamento, eu espero que respeitem. Tem muito coach que pode dar banho em processos de desenvolvimento comportamental, assim como tem muitos psicólogos que fazem trabalhos incríveis no desenvolvimento humano e organizacional. Qual é a diferença? É o quanto de tempo que a gente se predispõe a verdadeiramente enrijecer essa musculatura comportamental, técnica, e aí não é só técnica, é também soft skills, as habilidades comportamentais dos profissionais da minha área são importantíssimas. Quando eu vejo psicólogos se posicionando com uma postura totalmente enrijecida para o coaching, eu fico me questionando
onde de fato existe aí respeito à diversidade nesses profissionais. É aquela história, a gente precisa aceitar que sim, existe uma vulgarização no mercado, existem muitos coaches valita, existe muita gente que brinca de realizar um trabalho com seriedade, assim como tem profissionais também da minha área que fazem o mesmo. Eu já tive experiências terríveis com profissionais que são meus colegas, inclusive com questões éticas seríssimas. Nem por isso eu coloquei todos no mesmo pacote, nem por isso eu acredito que talvez tenha faltado formação técnica para esses profissionais, faltou competência comportamental, valor, né? Ética é um valor, eu não aprendi ética na faculdade, nenhum professor me ensinou isso. Eu aprendi na minha educação familiar, nas minhas experiências e na minha aceitação da minha conduta, trazendo isso como uma força que é minha. Então, muito cuidado com os dedos que a gente aponta, muito cuidado com os radicalismos. Eu acho que a flexibilidade cognitiva, que é uma capacidade que a gente tem, é o que faz diferença para que a gente possa ter essa criticidade de saber discernir, né? De saber separar o joio do trigo. É óbvio que o mercado faz isso, eu nunca tive problema nenhum ao longo da minha carreira atuando como coaching, diante de todo esse cenário de ridicularização, de vulgarização que esse mercado tem. Eu nunca passei por isso, sabe por quê? Porque eu nunca deixei de estudar, eu nunca deixei de me preparar. Então, quando o quesito é técnico, eu tenho segurança para fazer o que eu faço. Eu tenho respeito demais pelas pessoas que passam pelo meu escritório, pela minha empresa, para estudar muito pouco e entregar muito pouco para elas. Porque quando a gente olha para um profissional que faz um curso de apenas 4 dias, né, sem ter uma experiência antes, prévia de atendimento, sem fazer as experiências, que é o que acontece na própria graduação. Na clínica, o estagiário fica 1 ano atendendo para ele compreender e ter algumas experiências para depois ir para o campo profissional, usar um título de psicólogo. Então, assim, seria muito imaturo de qualquer pessoa que faz qualquer formação de coaching sair por aí atendendo baseado em uma única formação. E eu posso falar de experiência, porque quando eu fiz a minha primeira formação, eu fiz isso. E eu já era psicóloga formada e não me sentia, não era segura, mas sentia que faltava alguma coisa. Foi por isso que depois eu fui para os Estados Unidos, fiz a minha formação com o Inner Game, fiz a formação do Creative Learning, fiz a formação com o Render Coetzee. Então, assim, eu devo ter umas 4 ou 5 formações. Mas é só isso que me construiu como uma profissional que realmente utiliza de ética, de técnica? Não, não é só isso. Você aí pode ter 15 formações a mais do que as minhas e talvez não tenha uma entrega verdadeira, porque não é só de técnica que um profissional é feito, ele é feito também de soft skills. E quando eu dava aula na graduação da psicologia, eu sempre perguntava para os meus alunos quantos deles faziam terapia, porque ninguém vende aquilo que não faz. Então a grande diferença também é que por uma vida eu passei por processos, não só psicoterapêuticos, mas também processos de coaching e de auto-coaching que me ajudaram a construir, obviamente, a minha trajetória. Então a minha resposta para essa pergunta que eu fiz questão de provocá-los depende. Depende do coach, depende do psicólogo, depende. Eu jamais diria para alguém arriscar trabalhar objetivo de qualquer empresa ou de qualquer carreira baseado em uma única formação, baseado em um único livro que você leu, baseado em um único viés educacional que você teve. Isso é muito imaturo, né? Mas sabe o que falta para as pessoas? Falta criticidade. Falta parar de acreditar em tudo que nos é imposto. Quando o coach veio para o Brasil e virou um boom, eu falava isso para as pessoas. Veio uma empresa aqui para a região, na minha cidade, e formou basicamente todos os RHs da região. Me pergunta qual é o RH que tem tempo para executar processos de coaching efetivos dentro das suas organizações. E aí, obviamente, traz uma vulgarização, porque todo mundo agora é coach. Mas é óbvio que nem todos têm a competência técnica para usar o que o arsenal do coaching pode nos ajudar. E pode sim, não sou eu que estou dizendo. Eu tenho a minha experiência prática desde 2010 atuando assim. Mas o que eu posso garantir para vocês é que existem pesquisas de Harvard, de grandes organizações, Gallup, comprovando que sim,
através de estatísticas, que a metodologia funciona quando ela é bem aplicada por profissionais preparados, por profissionais éticos e com valores muito fortes. Isso também vale para a psicoterapia. Nem todo psicólogo, está bem preparado, assim como nem todo médico, assim como nem todo advogado. Isso é uma verdade para todas as profissões. Então, eu convido os meus colegas que atuam com a metodologia de coaching a continuarem se especializando, estudando. Eu convido os meus colegas psicólogos a ampliarem a visão de que a psicologia ocupa um espaço que o coaching nunca vai ocupar, que é o espaço das patologias, que é obviamente que nós temos arsenais muito maiores do que os dos profissionais que usam a metodologia de coaching, por uma questão de que a nossa ciência é a ciência que estuda o comportamento. E eu estou muito feliz porque durante muito tempo a psicologia foi tão negligenciada. E agora, quando eu vejo um monte de gente achando que entende comportamento, às vezes eu me revolto, confesso, mas às vezes eu também penso, que legal, né? As pessoas estão valorizando algo que durante muito tempo as pessoas tinham, inclusive, vergonha de dizer que iam ao psicólogo. Mas agora, né, como as pessoas já se deram conta, porque as pesquisas comprovaram, e a gente foi convocado a trabalhar muitas mudanças comportamentais e sozinho a gente não se deu conta, a gente precisou da ajuda dos profissionais. Então, gente, a gente precisa refletir sobre algumas situações. Não vamos colocar todos os profissionais na mesma embalagem, porque isso não é uma verdade para todos, né? A gente precisa sim, quando a gente vai procurar qualquer profissional, buscar referências, saber das experiências que essa pessoa já proporcionou, positiva e também negativa, né? Vocês acham que todos os meus clientes ficaram 100% satisfeitos com os meus processos, com a minha entrega? Claro que não. Eu sou humana, eu sou só uma profissional que busca constantemente melhorar. Isso não significa que eu seja perfeito ou a melhor. Então falta muita conscientização, tanto dos profissionais quanto das pessoas que buscam essa escolha. Mas para você que não é da área da psicologia, eu vou dizer, se você tem algum problema psicológico, alguma doença, procura um psicólogo. Esse é o profissional que realmente está preparado. Se você procura uma evolução profissional, um coach pode te ajudar. Todo coach? Não posso te garantir. Posso te garantir dos que eu conheço e que, inclusive, não necessariamente eu, mas tenho colegas que eu super indico, de olhos fechados, e que tenho certeza que pode ajudar você. Isso é só um pouquinho da minha posição e da minha provocação aqui para vocês. Sei que esse vídeo ficou longo, esse é um assunto que mexe muito comigo. Eu vou fazer várias lives a partir de agora para falar sobre isso, até mesmo porque eu vou continuar, né, a minha educação, meu processo educativo, não só na graduação, mas na formação de coach, mais focado na minha área, que é a psicologia, porque esse feedback eu escuto dos meus clientes. Fazer um processo de coaching com uma pessoa que não é psicólogo é totalmente diferente, mas é óbvio, gente. Porque além das ferramentas de coaching, eu tenho a ferramenta da ciência do comportamento. E é claro que eu uso elas nas minhas sessões. Eu não faço psicoterapia, mas eu uso o conhecimento da minha ciência de base. Eu uso o conhecimento da neurociência, que é uma outra ciência que eu estudo, que eu estou buscando agora a minha titulação. Eu uso os meus conhecimentos do mestrado. Então é óbvio que os processos eles vão ficando enriquecidos, também embasados no conhecimento que o profissional que você entregou aí, confiou, que tinha capacidade de te ajudar, o quanto ele se preparou antes para isso. Então pensem nisso, tá bom? Um beijo para vocês, espero que tenha esclarecido um pouco o meu posicionamento e a gente se vê em breve, muito em breve. Eu quero trazer mais e mais provocações dessa área aqui para vocês. Beijo!